Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para te explicar por que talvez você ainda sinta dor, mesmo se você já retirou a sua hernia de disco, ou mesmo que você já tenha feito um tratamento com remédios aí para reduzir a dor. Por que que a sua dor continua aí forte e te incomodando? Se isso está acontecendo com você, fica comigo nesse vídeo que eu vou esclarecer muitos pontos que envolvem a dor lombar relacionada ou não a hernia de disco e principalmente, né, estar te ajudando, tentando aí te ajudar a reduzir a sua dor lombar. E o primeiro ponto que a gente precisa entender melhor é que se você fez um tratamento, por exemplo, através de uma cirurgia, retirou a hernia de disco e seu tratamento foi centrado apenas nesse ponto, pode ser um dos motivos que indica o porquê você não melhorou. Porque o que acontece? Na grande maioria das vezes, a hernia de disco é uma parte da dor, é uma condição que favorece um pouco você a ter um pouco mais de dor lombar. Mas como eu já até falei em outros vídeos, ele não é o único ponto a ser observado. Você também precisa olhar para alguns pontos do seu estilo de vida. Por exemplo, exercícios, por exemplo, como é que está o nível de estresse, como é que está o nível de ansiedade. Por exemplo, como é que está a sua alimentação. Se você não olhou para nenhum desses pontos, fez a cirurgia, retirou a hernia e mesmo assim continua com dor, muito foi por conta de que você não olhou para esses pontos e não entendeu direito o porquê que a sua dor acontecia. Você apenas foi lá, retirou a hernia de disco e achou que ia ficar tudo lindo, maravilhoso, que a dor ia melhorar só com isso. E infelizmente isso não acontece. Hoje eu quero que você entenda muito esse ponto, por que que a melhora não vem. Vamos supor que você teve quadros fortes de dor, acabou fazendo um exame de imagem e deu hernia de disco, você fez o exame e infelizmente sua dor não melhorou. O que que acontece? A sua rotina ficou muito dolorida, ou seja, sempre nas suas atividades do dia a dia, sempre às vezes atividades que você gostava de fazer e parou de fazer, a dor estava envolvido como centro disso tudo, como vilão disso tudo. E isso não acaba depois que você vai lá e retira a hernia de disco. Por quê? Porque o nosso cérebro vai continuar jogando esse estímulo nocivo da dor. Por quê? Porque já é uma coisa que ficou tão rotineira aí na sua rotina, você evitar certos movimentos, você tem dor a fazer outras atividades, o seu cérebro vai continuar jogando esse estímulo, por isso que o estímulo acaba ficando mais persistente. Muito por conta que o seu ambiente corporal já ficou propício para a dor se instalar ali. E como o seu cérebro ainda entende certas situações como alerta, a dor acaba aparecendo, por exemplo, quando você vai de novo pegar alguma coisa do chão, se você tinha dor ao fazer isso, a dor vai aparecendo de novo quando você vai fazer uma caminhada, uma corrida, e isso vai acontecendo. E apenas a retirada da hernia de disco não corrige essas questões. Então, é por isso. Pergunta da capa do vídeo: Paulo, por que eu continuo com dor se eu fiz a retirada da hernia de disco? Principalmente porque você não olhou para esses pontos. Seu cérebro continua identificando o movimento como um estímulo nocivo para você e o gatilho da dor continua aparecendo, continua acontecendo. Vamos imagina você que tem todo dia acordar, descer aí no estacionamento do seu condomínio, pegar o carro e ir para o trabalho. Com certeza você não vai se lembrar a quantidade de marchas que você teve que passar, os buracos que você teve que desviar, os semáforos que você passou para ir para o trabalho. Muitas vezes você não vai lembrar quais e nem quantas vezes apareceu essas situações no caminho. Por quê? Porque é uma situação que já ficou tão automatizada para o seu cérebro que você nem precisa meio que se preocupar com isso, já é uma coisa muito automática. Agora tenta pensar dessa maneira para o cenário da dor lombar, para o cenário da dor nas costas. Você, por exemplo, teve dor por diversas semanas, diversos meses, você passou pela coisa complicada de ter um diagnóstico que te assustou muito e a dor foi se perdurando, aí você foi lá e retirou sua hérnia. Você não mexeu nesses pontos e com certeza a dor gerou ansiedade, com certeza a dor gerou medo,
com certeza a dor gerou uma inatividade maior, provavelmente você acabou não se exercitando. Então o que acontece? Essa situação, conforme você pegar o carro e ir da casa para o trabalho, ficou tão automatizada para o seu cérebro que a dor se instalou ali no ambiente corporal ali confortável para ela. Ela se instalou ali muito por conta desse ponto, porque a imagem da dor continua muito presente no seu cérebro, igual o seu trajeto da casa para o trabalho continua muito presente. E eu sei que são situações completamente diferentes, mas o que eu quero que você entenda é essa ideia de que o seu cérebro acabou automatizando isso e sempre jogando os alertas em relação, sempre que você vai fazer algum movimento. Por exemplo, às vezes você acha que você não pode mais pegar peso no chão, que você não pode correr, que você não pode caminhar, que você não pode brincar com seu filho, por exemplo. Muito por conta do seu cérebro vai jogando sinais de alerta ali em forma de dor, porque foi uma situação automatizada. Não é porque aqueles movimentos fazem mal, mas porque o seu cérebro já automatizou essa informação de dor. Pode ser que ainda não tenha ficado claro essa ideia. Então, para você entender melhor ainda, vocês já ouviram falar o termo estopim, por exemplo? Estopim é aquele último acontecimento que vem à tona antes, por exemplo, de uma grande guerra, se a gente pegar aí os tempos que a gente estudava história na escola e tudo mais. Estopim era aquela quebra de aliança, era aquela traição que dava início a uma grande guerra, um confronto entre nações. E muitas vezes aquilo foi só o foguinho que precisava para aquela guerra estar acontecendo. Se a gente pegar um filme bem famoso, acho que provavelmente, se vocês não viram, já ouviram falar, aquele filme Troia, que é uma guerra dos troianos contra os gregos. E qual que é o estopim dessa guerra? Que Paris, que era um príncipe de Troia, acaba virando amante da esposa de Menelau, que era um rei grego. E o que acontece? A Helena, que era essa esposa amante de Paris leva ela para Troia, sendo que Menelau queria o quê? Queria a paz com Troia. Já o irmão mais velho de Menelau, o irmão mais velho grego, que até mostra que ele é bem mau no filme, ele queria guerra com Troia. O que acontece? Esse foi o estopim para a guerra acontecer, porque o Menelau foi lá no irmão mais velho, falou o que aconteceu, que a esposa fugiu, a guerra acaba acontecendo, tá? Não sei se é a história real, mas é a história que o filme traz pra gente, tá? E por que eu contei essa história para vocês? Porque com a dor lombar é a mesma coisa. Muitas vezes você associa a dor ao movimento, como pegar algo do chão, você associa a sua dor com uma hérnia de disco, por exemplo, que deu no seu exame, que é até o tema do vídeo de hoje, e você não pensa nos outros pontos que também estavam sendo gerados. No exemplo que eu dei agora de Troia, o irmão do Menelau mais velho, ele ia arrumar algum jeito de invadir Troia, ele ia arrumar algum jeito de fazer essa guerra acontecer, porque ele queria conquistar Troia. Então, a dor lombar é a mesma coisa. A dor ia aparecer em algum momento, independente se a hérnia de disco desce no seu exame ou não, porque são outros fatores que têm que ser observados, como a má adaptação a exercício físico ou a falta do exercício físico, a ansiedade que seus primeiros casos e semanas de dores geraram, como é que está o seu nível de estresse, como é que está a sua percepção em relação à sua dor. Lembra que eu falei que a imagem pode ter ficado automatizada aí do seu cérebro da dor e por isso que os estímulos nocivos de dor continuam acontecendo? Tudo isso tem que ser observado. Eu trouxe esse exemplo de estopim de guerra justamente para você perceber que não vai ser apenas um ponto específico, ou é muito raro isso acontecer de um ponto específico apenas causar a sua dor. Na maioria das vezes você vai ter que olhar para outros contextos. Mas agora você pode estar se perguntando, mas então, Paulo, como que eu consigo melhorar? Se apenas a retirada da hérnia não ajudou, como que eu consigo melhorar de verdade a dor? Eu diria que a melhora da dor é muito uma questão da gente ir apagando a imagem dolorosa que a gente passou. Por exemplo, quando eu tive dor lombar há uns anos para trás, eu tive um caso que marcou muito. Eu travei as costas jogando handball,
no meio da semana, travei as costas feio, assim, nem consegui ir andando direito pro carro na saída da quadra para ir, porque na época eu era atleta, eu estudava aí na época de faculdade e tudo mais, nem consegui. Uma imagem muito forte que me marcou foi que nesse final de semana era Dia dos Pais. E como eu não moro até hoje, eu e meu pai moram em cidades separadas, nós tínhamos combinado de almoçar no restaurante em Taubaté e eu não consegui ficar nesse almoço. Eu precisei vir para casa, ficar na cama, deitado, porque eu não estava aguentando de dor. Isso foi uma imagem que marcou muito. E até falando dela aqui hoje, eu relembro desse dia específico de tudo que aconteceu. Então, meu trabalho de exercícios e tudo mais foi muito de apagar aquela imagem, de entender que se eu fizesse os exercícios, se eu fosse quebrando os medos aos poucos, continuar me movimentando, não deixar de fazer o esporte que eu gostava, incluir exercícios bem direcionados para mim, eu consegui aos pouquinhos apagando essa imagem que para mim ela era bem forte, porque era um momento em família, um momento prazeroso que eu não consegui vivenciar por causa da dor. E isso já pode ter acontecido com você. Então, o que é preciso ser feito? Primeiro, o que você precisa fazer é entender esse contexto da dor que eu te falei. Que é o que? Você não associar a sua dor apenas à hernia de disco. Entender, olhar para o seu contexto de vida, como é que está a sua rotina, como é que está o seu nível de estresse, quais situações você percebe que são os gatilhos para a dor estar acontecendo. Por exemplo, tem gente que tem um gatilho muito forte ao pegar algo do chão, porque com certeza já teve dor nas costas lá atrás ao pegar algo do chão e aquela imagem dolorosa continua presente. Muitas pessoas não conseguem correr mais porque tinham dor ao correr, gostavam muito dessa atividade, mas agora a imagem dolorosa ao correr vem muito forte também. Então é isso que você tem que observar. Quais gatilhos aí, quais movimentos você fazia que estavam gerando dor e ter um plano de exercícios que trabalhe essas emoções, que trabalhe esses medos para você, tá? Se você tinha medo de agachar, ter exercícios que te exponham ao agachamento gradualmente. Não é para você pegar amanhã, colocar 40 quilos nas costas, sair agachando e você vai melhorar. O Paulo falou que é só fazer isso. Não, é você se expor gradualmente, ter uma rotina de exercício, se manter ativo, mas também ter na rotina de exercícios que te exponham mesmo a situações que antes você tinha essa imagem dolorosa. Porque conforme você for fazendo esses exercícios com consistência, com frequência, você vai conseguir mandar uma nova informação, como se a gente reeditasse. Sabe aquele filme que você não gostou do final, que você gostaria de reeditar o final? É a mesma coisa no caso da dor. Conforme você for fazendo os seus exercícios, conforme você for quebrando esses medos, por exemplo, tem medo de agachar? Começar incluindo o agachamento aos poucos. Por exemplo, você tem medo de pegar alguma coisa no chão, começar a fazer exercícios com peso aos poucos. Dessa forma, você vai conseguir mudar o final do filme, digamos assim. Você vai conseguir aos poucos mudar essa imagem que o seu cérebro guardou dessa experiência dolorosa, te deixar mais confiante em relação à sua dor. Isso vai ser fundamental tanto para você buscar o alívio momentâneo da dor, tanto para o longo prazo você lidar melhor com momentos de dores. Porque não tem como eu falar para você que você fazendo isso, você nunca mais vai ter algum caso de dor. Isso acontece, é a mesma coisa que um psicólogo fazer um tratamento legal para ansiedade e falar que a pessoa nunca mais vai ficar ansiosa com nenhuma situação, não tem como. Então, mas a partir do momento que você faz isso, que você entende de verdade o seu problema, que é o contexto de coisas que aconteceram e a imagem da dor ficou, você consegue também, nos momentos de dor que podem acontecer lá na frente, ter um controle melhor, entender como uma coisa natural e, se precisar de novo, procurar ajuda, procurar um profissional para te ajudar e te colocar no caminho certo novamente. Que às vezes a gente acha que não é possível, porque a gente já sofreu bastante com a dor, a gente já tentou cirurgia, já tentou exercício, e às vezes você não fez o exercício da forma certa, às vezes você não fez exercício nessa parte que eu te falei, de tentar apagar a imagem da dor, ou às vezes você fez apenas a cirurgia, e é por isso
que você não teve resultado. Um caso que o Brasil inteiro assim conhece muito é o caso do Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Ele foi um jogador de futebol muito famoso do Brasil e teve uma lesão de joelho. Você não conhece, é só você colocar no Google Ronaldo lesão de joelho que você vai achar essa história. Ele teve uma lesão de joelho muito grave na época que ele jogava na Itália, se eu não me engano, no Inter de Milão, que fica em Milão, na Itália, né? Vou passar já para a próxima parte. E o que aconteceu? Ele teve uma lesão muito grave de joelho, torceu o joelho feio ali sozinho quando ele estava perto do goleiro, perto para fazer o gol. E o que aconteceu com isso? Ele teve feedbacks dos médicos muito ruins. Falaram para ele que se ele quisesse continuar andando, ele não poderia voltar a jogar futebol. Basicamente foi isso que falaram para ele. E olha, lembra que eu falei da imagem dolorosa, da percepção de dor? Imagina como é que ficou a imagem dolorosa daquele momento pro Ronaldo. Com certeza ficou muito forte. E ele conseguiu voltar, ficou mais ou menos um ano parado, se eu não me engano. E ele consegue voltar e mesmo meio se reabilitando ainda, o Filipão convoca ele, 2002, Brasil campeão, último título do Brasil, dá um pouco de saudade, eu sei, né? Mas o que eu quero dizer? Ele precisou passar por esse processo, ele teve uma lesão de joelho, no caso dele foi uma lesão que realmente afetou os ligamentos do joelho, e ele teve que ter um processo de mudar a imagem dolorosa para ele se sentir confiante para voltar a jogar futebol. E com consistência, com trabalho com exercícios, com uma boa equipe do lado dele, ele conseguiu voltar a jogar e o resto da história você já sabe. O Brasil foi campeão em cima da Alemanha, tudo mais. Muito bom aquele jogo, por sinal. Então, é isso que você precisa. Se você já retirou a hérnia, independente se você tenha feito isso, a cirurgia ou não, é super importante que você entenda isso. Você precisa ter uma rotina de exercícios para apagar um pouquinho essa imagem da dor, e conforme a sua percepção de dor, o seu medo em relação à dor, a ansiedade, ela vai reduzindo, você vai se sentindo mais confiante, mais preparado para enfrentar a dor, com certeza a sua redução da dor vai acontecer. Você vai conseguir ter um controle de dor legal e ter um alívio legal. Que é isso? Você ter exercícios para trabalhar esses pontos que eu falei ao longo do vídeo. E fora isso, ter uma rotina em que você também tem atividades prazerosas que você gosta, seus hobbies, ter um controle de estresse legal, mesmo com trabalho e tudo mais, é importante a gente ter um controle de estresse legal. E se puder aliar tudo isso que eu falei com uma boa alimentação também, combinação perfeita aí para você melhorar. Medicamentos, não é cirurgia, não é intervenções pesadas aí, na grande maioria dos casos de dores, é isso que a gente precisa. São os exercícios, quebrar esses paradigmas, é a educação da gente entender tudo isso que eu quis trazer aqui para você no vídeo, é se manter ativo e ter consistência, fazer um compromisso com você de estar sempre fazendo os seus exercícios. É isso que vai conseguir te gerar, eu garanto que vai conseguir te gerar bons resultados, seja para dar um alívio para a dor, para você voltar para suas atividades, seja para um longo prazo você reduzir, deixar a dor bem pianinho ali e falar assim para ela, agora eu que comando a minha vida e não vai ser mais ela que vai fazer isso com você. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado a entender o porquê que a sua dor continua forte mesmo tirando a hérnia de disco, e você consiga entender que são vários contextos da sua vida, da sua rotina, que você aplique essas coisas que eu te falei hoje para você estar melhorando aí a sua dor. Se ficou qualquer dúvida quanto ao vídeo de hoje, é só você deixar nos comentários que vai ser um prazer para mim estar te respondendo e estar te ajudando se tiver ficado alguma dúvida. Acredite, uma vida sem dor lombar é muito possível e depende de você. Eu te vejo no próximo vídeo.